Olá, pessoal. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um evento da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB de São Paulo. Hoje nós teremos o prazer de ouvir os colegas Dr. João Pedro Leite Barros, doutora Simone Maria Silva Magalhães e doutora Simone e doutora Vivian Liz. Quero agradecer muito aos nossos coordenadores, Dr. Matheus Ragazzo e doutora Alessandra Bezerra, que organizaram este evento de forma primorosa, trazendo um tema que é tão caro para todos nós. Como está hoje a situação do direito do consumidor no nosso país? E para presidir esse evento, nós estamos contando com a ilustre participação do presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de São Paulo, Dr. José Pablo Cortes. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a presença de todos, agradeço a presença e a organização maravilhosa desse evento aos meus coordenadores maravilhosos. Agradeço a presença dos nossos palestrantes, do nosso presidente de mesa. Em nome do nosso presidente da OAB de São Paulo, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, agradeço também todo o suporte que a Comissão de Cultura e Eventos nos dá para que nós possamos realizar os nossos eventos em nome do seu presidente, Dr. Alexandre Rolo. Quero agradecer também a Sandra e ao Tiago, que estão aqui conosco hoje, nos auxiliando neste evento. Então, tenham todos um excelente evento. Muito obrigada pela presença e participação de todos. Doutor José, por favor, a palavra é sua. Muito obrigada. Bom, primeiramente agradecer esse honroso convite da nossa querida professora Adriana Cecílio, minha colega. Certamente o convite muito mais pela bondade dela, do Dr. Matheus, do Dr. Alessandro, do que por mérito próprio. E também, em nome do presidente Caio, dar as boas-vindas a todos aqueles que estão nos assistindo, em especial aos professores João Pedro, Simone, Vivian Leis e Maria Silvia Magalhães, que eu tenho certeza que vão abrilhantar esses debates. Lá na nossa comissão nós temos feito alguns webinars, com a presença também de pessoas de outros estados. São Paulo tem muito a aprender, mas também tem alguma coisa para mostrar. Tenho certeza que esta pleiade, de estrelas brilhantes do direito do consumidor, que são os professores que estão aqui, até mesmo da Universidade de Brasília, de outras instituições, vão trazer o que há de melhor, o que há de mais interessante nesses três temas, que são temas muito bem escolhidos, da vigência, da suspensão da vigência do artigo 49, se isso é constitucional, legal ou não, se isso vai trazer problemas para os nossos consumidores, da MP 925, a respeito do transporte aéreo, que tanto tem dado problema, tanto para os consumidores quanto para as próprias companhias, e um tema mais abrangente, a cargo do professor João Pedro Leite Barros, que é a tutela do consumidor em tempos de Covid-19. As relações de consumo estão em constante mudança e esta pandemia também mostrou isso, que essa mudança pode ser até focada num determinado momento. Vamos até imaginar para o futuro se isso não vai impactar de uma maneira permanente em alguns usos e costumes dos consumidores, da nossa sociedade, que é basicamente uma sociedade consumista, às vezes até mais do que consumerista. Mas fica aqui já meu agradecimento a todos. Muito obrigado. Perfeito, sou eu que já falo, já começo falando, o Matheus ou a Alessandra vão falar agora. A palavra é toda sua, doutor. Pode já iniciar, e desde já, em nome da comissão e dos advogados, agradecemos. E para todos aqui que estão presentes, o doutor falará sobre a tutela do consumidor em tempos de Covid. A palavra é toda sua, doutor. Bom, muito boa noite a todos e a todas, é um enorme prazer compartilhar essa noite com vocês, um tema muito interessante. Uma saudação especial para o Matheus, para a Alessandra, para o professor José Pablo Cortes, professora Vivian, Simone, a Adriana, enfim, todos vocês que estão entrando aqui, a Edinalva, todos.
a tutela do consumidor em tempos pandemia, especificamente do Covid-19. Bom, para iniciarmos a nossa conversa, é sempre muito importante a gente lembrar duas grandes premissas dentro desse contexto que nós estamos vivenciando. A primeira delas é que o direito do consumidor, que foi erigido a direito fundamental dentro da própria Constituição Federal, traz em seu bojo a ideia de vulnerabilidade do consumidor. Olha, quem nunca passou por uma situação problemática dentro de uma relação de consumo? A gente bem sabe disso, que essa vulnerabilidade do consumidor é histórica. É histórica e vem há muito tempo em todos os setores, não só no Brasil propriamente dito, mas como em todos os países. Então, essa vulnerabilidade mais acentuada aqui no Brasil é premissa básica de qualquer de consumo. Termos sempre em mente essa vulnerabilidade. No segundo ponto, é importante também mencionarmos que em sede de pandemia, nós vivenciamos um sistema perde-perde. Perde todo mundo. Perde consumidor, perde fornecedor, uns mais, outros menos. Então, é um sistema, é uma situação que veio para causar prejuízo, sim, de fato, não só a parte física, emocional, mas como, especialmente, que a gente vai tratar agora, a parte financeira na relação de consumo. É um sistema e é uma situação que veio, de fato, para nós, no mínimo, repensarmos a ideia de direito do consumidor. E dentro desse contexto, eu pensei um ponto, talvez, o mais importante, dentro, a meu sentir, que seria o dever de renegociação. O consumidor é ou não é? O fornecedor é ou não é? Por quê? Olha, a definição do dever de renegociar ou dever de renegociação é simples e é muito objetivo, vocês sabem muito melhor do que eu. É o dever de ambas as partes tentarem uma solução extrajudicial para o eventual desequilíbrio do seu contrato antes de se ajuizar uma demanda no Poder Judiciário. Então, vejam, é a tentativa de, se vai chegar a um eventual acordo, é uma outra história. Mas a questão é, sou parte, fornecedor, consumidor, obrigado a tentar resolver nesse ponto e que o direito estrangeiro, quando fala e toca nesse assunto há muito tempo, já entende que sim, de fato é necessário tanto o consumidor quanto o fornecedor tentar renegociar qualquer tipo de contrato, obviamente havendo o desequilíbrio antes de se ingressar em juízo. Você tem as normas e os princípios do UNIDROA, artigo 6º, 111, Código Civil. Então, se você pensar a nível de direito estrangeiro, nós percebemos, sim, de fato, que existe uma predisposição para ser obrigatória essa tentativa de resolução do conflito. Trazendo para a nossa realidade, Código Civil. O que é que temos? Temos, quando tivermos desequilíbrio dentro do contrato, duas grandes soluções: revisão e resolução do contrato. Mas o próprio Código, bem que se diga, não traz em nenhuma hipótese qual o comportamento em que as partes devem ter, ou qual o caminho que a parte deve ter. E aí, eu entendo, trazendo duas grandes situações para vocês perceberem, e aqui vocês vão realmente dizer, olha, realmente o professor tem razão. Qual é a grande situação? Né? O que é que a gente normalmente acontece, o que é que a gente normalmente vê na prática? A primeira, a parte que sofre o desequilíbrio, e aí normalmente, nesse caso, eu falo do consumidor, avisa o contratante que está sofrendo um desequilíbrio, que normalmente que ele quer tentar
renegociar as cláusulas e o contratante faz o quê? Faz nada. Fica inerte, fica omisso, muitas vezes sequer responde, apostando, na verdade, que a parte, que o consumidor, a consumidora, não irá ingressar em juízo. Olha, é o famoso deixa rolar até explodir, né? É isso que normalmente a gente vê. Tenta resolver, às vezes o fornecedor nada faz e logo em sequência ele diz, olha, deixa ver, se ele quiser ajuizar a ação, pode até tentar, e muitas vezes a gente bem sabe, e eu também sou testemunha, sou consumidor, muitas vezes a gente não entra. Muitas vezes a gente não busca o Poder Judiciário. Isso é fato, isso é verdade. Então, essa é uma primeira situação. Uma segunda situação é quando o contratante não cumpre a sua obrigação do contrato e quando é cobrado em juízo, ele diz que o contrato ficou desequilibrado. Olha, o contrato ficou desequilibrado. Então, eu não posso arcar com essa situação, temos que fazer uma eventual perícia, etc, etc. Então, são essas duas grandes situações que a gente, pelo menos, tenta, que eu fiz essa distinção para a gente perceber. E aí vem a situação na própria pandemia. Temos ou não temos esse dever de renegociar? Ora, essa ideia não é uma ideia de agora que eu vou falar. É uma ideia que o professor Anderson Schreiber já dizia na sua tese de doutorado há uns 2 ou 3 anos atrás que ele defendeu. Ele dizia o seguinte, olha, a ideia da renegociação emana da própria boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva, no dizer do professor, emérito professor e sempre ministro Rui Rosado de Aguiar, boa-fé objetiva, em uma palavra, lealdade. Lealdade das partes no período pré-contratual, durante o contrato e no período pós-contratual. E nesse ponto que a gente está tratando especificamente do dever de renegociação, a gente vê uma dificuldade muito grande do consumidor nos casos de contrato de trato sucessivo, aquele que se protrai no tempo. Então, aquele que é dividido em diversas parcelas, a futuro, a posteriori. Então, a gente vê muitas vezes essa tentativa, essa relutância por parte dos fornecedores, de uma forma geral, eu falo em regra, de uma forma geral, e que muitas vezes o consumidor fica de mãos atadas, né? Então, essa ideia da renegociação, você puxa, você como obrigação, você extrai do 422 do Código Civil, vindo para a nossa área, no Código de Defesa do Consumidor, o artigo 4º, inciso 3º, que fala também em boa-fé objetiva, em harmonização dos interesses dos participantes nas relações de consumo, e também no artigo 51, inciso 4º, que vai falar sobre as cláusulas nulas de pleno direito, e especialmente aquelas incompatíveis com a boa-fé. Então, veja, esse atendimento ao princípio da boa-fé objetiva, que nesse caso é consubstanciado pela tentativa de renegociação, né, do contrato, ele é uma via, de fato, de mão dupla. Por que é uma via de mão dupla? E aqui vem para um segundo ponto dentro dessa questão do dever de renegociação. Por quê? Porque o contratante que sofre o desequilíbrio, aquele que sofre o desequilíbrio, ele deve, de forma obrigatória, avisar a outra parte que sofreu o desequilíbrio e que, eventualmente, essa outra parte está se beneficiando desse desequilíbrio. Então, não basta sofrer, não basta ter o problema. Ele tem que avisar a outra parte para tentar resolver o seu problema diante dessa questão que nós estamos mencionando. De renegociação, que o professor Anderson Schreiber também fala, ele diz o seguinte, olha, a recusa de você negociar, a recusa de você tentar chegar a um consenso, a um denominador comum, pode eventualmente gerar um ato ilícito e indenizável. Então, é algo realmente muito interessante o desenvolvimento dessa perspectiva. Ou seja, você recusar que
que você recusar, e outra, sem qualquer tipo de motivo, que normalmente é isso, é a recusa desmotivada, olha, eu não quero renegociar, o problema é seu e tchau, essa recusa pode eventualmente gerar um ato ilícito indenizável. Então, esse é um ponto muito importante que o professor desenvolve na sua tese de doutorado. Uma outra questão também, que a gente precisa contar dentro desse contexto, é que essa inobservância do dever de renegociar gera, de uma forma geral, muitas vezes, o proveito econômico para uma das partes, normalmente, e aí eu estou falando aqui, via de regra, o fornecedor, falo em comparativo com o consumidor, a perniciosa judicialização, porque se você não tenta resolver, se você não tenta chegar a um acordo, o que normalmente se faz é buscar o Poder Judiciário. É óbvio, muitas vezes você busca o PROCON, busca os juizados especiais, você busca também, muitas vezes, próprias câmaras privadas de conciliação e de mediação, mas via de regra, de uma forma geral, muitas vezes o consumidor busca o Poder Judiciário. Então, dentro desse contexto, a gente também precisa mencionar duas questões muito importantes, né? Primeiro, função social do contrato, 421 e o próprio 421A do Código Civil, e também o princípio da solidariedade constitucional, que aí você puxa para a Constituição Federal. Então, você percebe que todos esses pontos nos levam a entender que, ninguém é obrigado a renegociar propriamente, a chegar a um acordo, mas a tentativa de renegociação, ela se torna obrigatória. Esse é um ponto muito importante. Bom, uma outra questão também que eu gostaria de mencionar dentro desse contexto é a judicialização deve ser a última etapa. A gente precisa mudar um pouco a ideia, a cultura de buscar o Poder Judiciário no primeiro ponto, né? Isso a gente sabe. Eu, como advogado, a primeira coisa que a gente entra na nossa faculdade vamos colocar no pau quem? Normalmente é isso, vamos colocar quem? Vamos logo ajuizar uma açãozinha. Aí vem a resposta, contra quem? Vamos logo, vamos, a gente está aqui, né? Estou aqui para isso, né? E aí, inclusive nas nossas aulas de consumidor, eu pergunto, vocês vieram buscar essa disciplina por quê? Porque é uma disciplina sensacional aí, ou porque querem, estão com algum problema e querem ajuizar alguma ação? Professor, estou com problema, é por isso que eu vim, eu quero colocar no pau serviço de telefonia, plano de saúde, etc, etc, etc. Enfim, então essa ideia de lide, de conflito, a gente precisa alterar um pouco. O conflito, a lide, a busca pelo Poder Judiciário, sim, é um direito do consumidor, um direito do cidadão e deve ser observado. Mas a gente precisa tentar resolver primeiro esse tipo de questão antes de chegar ao Poder Judiciário. Deixa eu só me ver, faltam quantos minutos, que eu já estou falando. 5? 10? 6 minutos. Perfeito. Então, vamos comigo. Olha, a busca pelo Poder Judiciário deve ser o último caminho. No primeiro ponto, aí, e esse é um ponto muito interessante, certa feita me perguntaram em uma entrevista na rádio, que perguntaram, olha, doutor, qual é o melhor caminho que o consumidor deve ter quando tiver um problema? Ele deve buscar os PROCONs, ele deve buscar o Poder Judiciário, as varas cíveis, juizados especiais, as câmaras privadas. Qual é o primeiro passo? Aí eu respondi de busca, de forma imediata. Nenhum desses. Nenhum desses. O primeiro passo é ele tentar resolver administrativamente. E olha, a resolução administrativa passa, primeiro, seja de uma forma geral, call center, e nesse momento é importante o consumidor perceber, call center anota um número de protocolo. Se a empresa não der o número de protocolo, o que é que a gente faz? Anota o nome da atendente, anota o horário, e ao ajuizar a ação, a gente busca o quê? Traz o extrato telefônico e pede a inversão do ônus da prova nesse ponto. E aí alguém pode já mencionar, e esses assuntos percebam que são todos conexos.
Alguém pode mencionar, professor, mas a inversão do ônus da prova é o nosso direito. A gente deve sempre requerer, com certeza o juiz sempre vai conceder. Resposta: errado, é de fato o nosso direito, com certeza nós vamos sempre pleitear, mas nem sempre o juiz ou a juíza irá deferir a inversão do ônus da prova. Isso tem vários casos em concreto, em números incontáveis, que eu posso mencionar isso depois, mas que o juiz não defere a inversão. E aqui é um ponto muito importante para você, advogado, advogada, consumidor, consumidora. O máximo que você trouxer em juízo, o máximo é o que você deve trazer, de todas as formas, de todas. Todo o direito simplificado, o direito mastigado, para que o Poder Judiciário, o juiz ou a juíza, o faça, traga o seu pleito em cima de todas as provas que você trouxer. Então, o máximo que você puder trazer, você traz. A inversão do ônus da prova deve ser um coringa, deve ser um plus, algo a mais. Esse ponto é um ponto muito importante. Então, retomando, tenta resolver administrativamente, call center, ligações, troca de mensagens, e-mails, prints do próprio telefone, vídeos que você possa fazer. Todas as provas são válidas e são importantes para o seu direito. Um ponto muito importante que eu sempre falo desse RESP, desse ARESP 16.30.808. 16.30.808. Relator do ministro Luiz Felipe Salomão. O que é que ele diz? E aqui eu abro aspas para vocês. Aspas. Soma-se a isso os 21 protocolos apontados pelos demandantes. Observa-se diante das provas robustas trazidas aos autos, vídeos, fotos, notícias de jornais, protocolos de ligação, provas testemunhais, dentre outras, que é imperioso o reconhecimento do dano, etc, etc, etc. Pessoal, o fato de você trazer todas as provas esse fato é realmente fundamental para que o seu pleito seja atendido. Uma outra questão também que a gente precisa mencionar são esses outros caminhos que o consumidor pode ter, né? E dentro desse contexto de pandemia, eu não poderia deixar de mencionar aqui a plataforma consumidor.gov.br, que é uma tentativa da parte buscar essa resolução através da plataforma. Quem não conhece, plataforma consumidor.gov.br. A plataforma serve de um site intermediário. O consumidor faz a reclamação, a plataforma informa ao fornecedor essa reclamação e o fornecedor dá a resposta em um prazo de 10 dias, muitas vezes até um pouco antes. E aí a plataforma lhe pergunta: seu pleito foi resolvido, sim ou não? Em síntese, é mais uma forma de você buscar o seu direito sem precisar ir direto ao Poder Judiciário. Então, esse ponto realmente é um ponto muito importante. Busca pela todos os mecanismos hábeis e possíveis para, logo em sequência, se for o caso, buscar o Poder Judiciário. E lhe digo mais, você tentando resolver administrativamente, isso você, com certeza, esse fato será sopesado pelo magistrado, pela magistrada, no momento em que vier a prolatar a decisão. Então, eu acho que fechamos aqui o nosso tempo. Eu agradeço a gentileza de vocês. Estou aqui às ordens. Se der mais tempo, você sabe que eu passo aqui 1h40 falando, mas eu vou, por óbvio, deixar os nossos amigos falarem e dizer que é um enorme prazer, hoje e sempre, conversar com vocês sobre esses temas palpitantes e instigantes do direito do consumidor. Perfeito, muito obrigado, agradeço a sua posição, doutor João Pedro. Enfim, acho que foi muito esclarecedor, inclusive já deixando aberto aqui a todos, podem fazer perguntas, a gente tem perguntas no chat, a gente está anotando, surgiram algumas pontuações que mais para frente, oportunamente, a gente vai manifestar, a gente vai tirar essas dúvidas dos nossos ouvintes, e apenas esclarecendo aqui, eu, enfim, agradeço todo a pronta disposição, o professor ele é um querido, professor em Direito do Consumidor na UNB, doutorando em Direito Civil, também pela UNB, mestre em Direito do Consumidor pela
o Lisboa e investigador na área de Direito Civil do Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos, né, Iberojur, onde a gente até teve o nosso primeiro contato. E agradeço toda a atenção, toda a disposição. Passo a palavra agora para a Alessandra para dar continuidade, reiterando que, pessoal, podem mandar todas as perguntas no chat, que ao final da exposição dos nossos 3 principais temas, a gente vai abrir aqui um debate e um espaço para as dúvidas de todos, tá certo? Boa noite, pessoal. Vou passar a palavra agora para a professora Viviane Liz, que vai falar um pouco para a gente sobre a suspensão parcial, né, da aplicação do artigo 49 do CDC. A professora Viviane, só para passar brevemente pelo currículo, ela é mestre em Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, certificada pela Harvard Law School nas matérias de negociação e mediação, presidente do Grupo Nacional de Trabalho de Arbitragem e Mediação, então vai um pouco até no sentido até do que o João Pedro conversou um pouco aqui com a gente, e mediadora também cadastrada em diversas câmaras privadas por todo o Brasil. Então, obrigada, Viviane, prazer ter você por aqui. Obrigada a você, Alessandra. Queria aproveitar e agradecer o convite que a doutora Adriana me fez, conjuntamente com o Matheus, externar a minha alegria de estar aqui essa noite ao lado dos meus companheiros. Realmente o que o professor João Pedro acabou de dizer é música para os meus ouvidos, de não se socorrer como a primeira ideia ao judiciário. E queria começar a minha fala pelo que o professor José Pablo Cortez disse no início aqui do nosso encontro, que nós não precisamos ser consumista, embora nós sejamos todos consumeristas, mas nós não precisamos ser consumistas. Por que eu estou falando isso, aproveitando e pedindo licença ao professor José Pablo para se utilizar das palavras dele? Porque esse artigo 49 do CDC, que a sua redação original diz que o consumidor ele tem o direito de arrependimento se no prazo de 7 dias que ele adquirir um produto, uma mercadoria, um serviço que for adquirido fora do estabelecimento, por telefone, por internet, ele manifestar o seu direito de arrependimento, ele pode aí exercê-lo. Isso é o que diz a redação do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Este artigo, ele passa por uma parcial suspensão que veio aí com a publicação da lei 14.010, no Dia dos Namorados, no dia 12 de junho, essa lei foi publicada. Embora seja no Dia dos Namorados, não foi nada romântico o que aconteceu com esse artigo 49 do CDC, em razão de que essa lei, né, foi uma lei muito polêmica quando ela era projeto de lei, porque ela tinha alguns outros artigos que foram vetados em razão de dispor sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus, do Covid-19. Então, ela tinha outros artigos que foram vetados, mas o artigo 8º, que é o objeto do nosso estudo, que me coube aqui compartilhar com os senhores essa noite, ele traz que até o dia 30 de outubro de 2020, fica suspensa a aplicação do artigo 49 do CDC na hipótese de entrega domiciliar, o delivery, de produtos perecíveis ou de consumo imediato e de medicamentos. Então, a gente lendo a leitura do artigo, obviamente, nós vamos lembrar da entrega de alimentos, de bebidas e de medicamentos. Que eu fui estudar a questão da entrega desse tipo de produtos na pandemia. Lembrando que logo no início nós tivemos aí medidas de isolamento
em razão do decreto do estado de saúde de emergência pública, em que, durante o mês de maio, uma pesquisa do Compre e Confie identificou um crescimento da entrega de delivery de 132,8% em relação a maio do ano passado. E a revista Veja fez também uma outra pesquisa e, de uma forma surpreendente, identificou que os brasileiros estão se utilizando, sim, dos serviços de delivery. Houve um grande aumento também da compra pela internet, mas a compra não está sendo, a maior parte das aquisições não estão sendo de alimentos, bebidas e medicamentos. Há uma pesquisa da Veja que mostra que 62% dos brasileiros estão gastando com itens que não são de necessidade básica. Por isso que eu me utilizei aí da fala do nosso professor José Pablo no início do nosso encontro aqui nesta noite. E por que eu quis destacar isso? Porque quando a gente lê a fundamentação da publicação dessa lei 14.010, nós podemos verificar que a motivação desse artigo tem dois fundamentos principais. O primeiro, para que essas entregas e este consumo do consumidor fosse realizado de forma consciente, mas, ninguém vai comprar um medicamento que não precise. Não, ok, mas na hora de eu pegar o carrinho e falar finalizar, eu tenho como consumidora o dever, a responsabilidade de verificar que aqueles itens de medicamentos, de remédios que estão no meu carrinho é exatamente aquilo que realmente eu necessito e que eu não vou realmente, após a entrega, querer a devolução ou a troca. Porque durante o estado de pandemia e até dia 30 de outubro deste ano, nenhuma empresa vai realizar nem o cancelamento, nem a troca desses produtos, uma vez que o artigo 8º da Lei 14.010 legitima o direito da empresa em negar ou a troca ou o cancelamento. E aí, se utilizando da explanação brilhante que o professor João Pedro acabou de compartilhar conosco os seus ensinamentos, não adianta, meus senhores, a gente ajuizar ações no Juizado Especial Cível, no PROCON, na Justiça Comum, falando, ai, que absurdo, eu sou consumidor, eu não sabia. Nós sabemos que o direito não socorre aqueles que dormem. Nós sabemos que, diante da vigência de uma lei que tem o objetivo de salvaguardar o atual estado aí de emergência, uma pandemia que a sociedade brasileira, que o mundo jamais presenciou, este artigo aqui tem o seu fundamento. E o seu fundamento, visando primeiro os consumidores, antes de eu falar do lado da empresa, é também uma medida de proteção para evitar qualquer contágio. Porque se esse artigo não tivesse na lei que foi aí publicada, promulgada, o legislador entendeu que se a Vivem continuasse comprando pela internet alimentos, bebidas que são perecíveis, que num primeiro momento eu estou adquirindo porque é minha necessidade básica, bem como os medicamentos, e tivesse aí ainda o direito de arrependimento, só o fato do motoboy, da empresa aí de delivery, ir e voltar no meu apartamento, poderia aumentar o meu próprio risco de contaminação, tendo em vista que, num primeiro momento, todos nós estamos em casa e ainda cumprindo as medidas de quarentena e isolamento. Nós sabemos, pelo menos aqui em São Paulo, onde eu resido, onde eu trabalho, que nós já estamos na fase aí 3 do plano de flexibilização. Então, no dia de hoje,
as medidas de quarentena, de isolamento já estão flexibilizadas, mas a lei, esse artigo de suspender temporariamente o direito do consumidor de exercer o arrependimento foi também baseada em medidas sanitárias pensando na saúde para evitar a proliferação do contágio. Agora, pensando do lado da empresa, já que apenas para bebidas, alimentos e remédios adquiridos pela internet, que foi suspenso o direito de arrependimento, esse artigo também visa que as empresas que também sofrem uma crise econômica muito forte, em razão aí de todo o fechamento do comércio, de todos os desdobramentos enfrentados pelo Covid-19, para que elas também não fossem penalizadas no intuito de o consumidor pediu o almoço lá, o prato número 3, para a gente não ficar falando aqui nem de marcas e nem de alimentos determinados. E houvesse a troca ou o cancelamento e a empresa tivesse um custo maior nessa devolução ou até mesmo em, olha, eu vou devolver a bebida e eu quero o meu direito eu quero o meu dinheiro de volta. Então, o legislador, ao publicar esta lei com este artigo, ele pensou do lado do consumidor e ele também pensou neste lado da empresa para não onerar mais ainda essas empresas neste atual momento de crise econômica. Nós devemos lembrar também que esta lei, eu não sei em que grau ela está sendo pulverizada na nossa sociedade em termos de publicidade. Talvez se nós fizermos uma enquete no Facebook, nas redes sociais, quem é você consumidor, você sabia que você não pode mais exercer seu direito de arrependimento até dia 30 de outubro em relação a bebidas, alimentos e medicamentos? Talvez nós, advogados, nós, estudantes de direitos acadêmicos, vamos levar um susto que o índice de pessoas que conheçam essa limitação ao artigo 49 do CDC talvez seja muito baixo. Então, como primeiro acadêmica, como professora, eu realmente acabei pesquisando aí até algumas decisões, né, sentenças, neste sentido, e realmente ainda não tenho, eu tenho dados estatísticos de que aumentaram o consumo em relação aí ao uso da internet e, consequentemente, do delivery. Mas a utilização da suspensão desse direito de arrependimento, eu ainda, infelizmente, não tenho para compartilhar com os senhores, o que talvez significa que poucos consumidores conheçam dessa sua limitação ao seu direito. Talvez algum dos senhores possa agora levantar a mão e falar, mas professora, nós ainda estamos dia 7 de julho, não tem nem um mês que essa lei entrou em vigor, então talvez em razão disso haja o desconhecimento. Eu não quero acreditar que seja isso, uma vez que essa lei, quando ainda era projeto de lei, tiveram várias discussões em cima dela, no intuito de o que a sociedade deveria estar preparada, e muito mais em relação à pandemia, que nunca antes foi vista pela nossa sociedade. O que eu acho que nós precisamos ter de consciência, primeiro como consumidores, e depois eu vou deixar aqui uma consciência como advogados que somos, é que o cancelamento do consumidor, ele sempre é possível. Só que eu acho que antes da gente pensar no direito de arrependimento, no direito do cancelamento, acho que nós, como os consumidores, nós temos que refletir sobre a conscientização do consumo. Posso aqui declarar uma confissão
objetiva, não tácita. Eu pouco consumo pela internet. Ainda nessa pandemia, tive que ouvir do meu filho como que eu não era usuária do Mercado Livre. Como assim, mãe? Né? Tipo, nossa, né? Me senti a idosa, muita calma. E aí fiz minha conta do Mercado Livre, óbvio, né? E de tão pré-histórica que eu era antes da pandemia, então eu tive que ceder ao uso aí dos deliveries, né, Rappi, iFood, todos que são possíveis e imagináveis. E ao começar a adquirir alimentos, bebidas, remédios exclusivamente pela internet, uma vez que eu também não saí de casa, eu às vezes tinha preguiça de ler todas as condições gerais, todos os seus termos e condições, eu como consumidora e sendo advogada. Então, acho que antes de tudo, nós consumidores precisamos mudar um pouco o nosso mindset para que, antes de criticarmos o artigo 8º da Lei 14.010 de 2020, nós possamos exercer o nosso direito de arrependimento com legitimidade para tal. Se eu li todas as condições, aí sim eu vou exigir o meu direito de arrependimento. Como no atual momento esse meu direito está suspenso de forma parcial, em razão aqui do que a gente está comentando nessa noite, eu acredito que a negociação, e aí o direito de renegociar, trazendo um pouco também da fala do professor João Pedro, ele é mais do que necessário no atual momento, ele é vital, porque as empresas fornecedoras de produtos, de serviços, elas não querem mais problemas, elas não querem mais conflitos. Então, se eventualmente você adquiriu algum alimento, alguma bebida e por algum motivo veio aí em desconformidade, você sabe que você não vai poder efetuar a troca, você não vai poder efetuar o cancelamento em razão do artigo 8º, mas talvez valha a pena ligar para o seu fornecedor e falar, olha, eu vou comer aqui hoje o meu almoço, mas eu tenho aqui uma ressalva para que eu possa adquirir a próxima refeição, eu faça amanhã o meu próximo pedido de uma outra forma, eu quero que vocês saibam que eu vou renegociar o que hoje não me deixou satisfeita. Então, acho que a palavra de ordem do dia realmente é a renegociação. Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje, Alessandra. Eu fico aí à disposição para eventuais perguntas no final da noite. Viviane, muito obrigada aí pela sua participação, acho que foi super esclarecedor. Essa questão realmente do direito ao arrependimento, dada a condição extraordinária do país, é algo realmente surreal a se pensar. E, enfim, realmente criou um imbróglio jurídico que, enfim, a gente realmente precisa refletir um pouco melhor. Eu vou passar então a palavra à professora Simone. A professora Simone também é mestra em Direito Constitucional, também é mestra, agora em Direito Constitucional, atuou como membro do Conselho Federal, como gestora do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça, foi colaboradora também da Rádio Justiça e da TV Justiça do Supremo Tribunal Federal, e a professora Simone vai falar um pouquinho de outro tema muito polêmico e sempre muito atrativo nesses tempos de pandemia, que é justamente a MP que fala sobre o transporte aéreo. Então, Simone, você tem muito pano para manga para discutir hoje. Me ouvem bem? Ok. Obrigada, doutora Alessandra. Cumprimento também a doutora Adriana, é uma satisfação conhecê-las. Doutor José Pablo. Cumprimento o doutor João Pedro, Viviane Liz, né, pelas abordagens que nos trouxeram essa noite. Já aproveito aqui também para agradecer o convite em especial ao doutor Matheus Vantini, né, que gentilmente organizou a minha participação. Boa noite a todos que acompanham esse
belo evento promovido pela OAB de São Paulo e pela Comissão Especial do Acadêmico de Direito. É uma felicidade muito grande para mim falar sobre temas de direito do consumidor, né? Porque o diálogo e a troca de vivências, eles contribuem muito para o aprimoramento, né, do nosso mercado de consumo. Bom, como já foi adiantado, coube a mim falar sobre o transporte aéreo, né, a medida provisória 925, né, de 2020. Realmente existem muitas polêmicas aí, aspectos polêmicos referentes a esse assunto. Eu acredito ser interessante fazer aqui algumas considerações iniciais para partirmos do mesmo ponto, né? Já que nem todos acompanham, nem todos que estão aqui participando desse evento hoje conseguem acompanhar, porque realmente são muitas informações, principalmente nesse período de pandemia. Como estamos diante aí de uma relação jurídica de consumo, naturalmente há incidência do Código de Defesa do Consumidor, né? Mas de uma forma mais específica, temos a Resolução 400 de 2006 da Agência Nacional de Aviação Civil, né, a ANAC, que disciplina essas condições gerais de transporte aéreo. A Resolução 400 da ANAC, eu acho que por si só, ela já ocasiona muitos debates, né? Nos últimos anos, né? Então, desde 2016, com a publicação dela, principalmente por possibilitar aquela cobrança, né, pelo despacho de bagagem, que anteriormente a ela não tinha esse preço individualizado, ou seja, não configurava um contrato acessório, como agora é previsto lá no seu artigo 13. Bom, mas é claro que não entraremos nesse assunto, não é o foco do nosso encontro de hoje, mas eu não poderia deixar de mencionar que aquilo que para muitos, né, já era problemático pela existência da referida Resolução 400, acabou sendo agravado aí nesse momento atual, com as previsões ainda mais polêmicas trazidas pela medida provisória 920 de 2020, né, que dispõe sobre essas ações emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19. Bom, como bem sabemos, as medidas provisórias elas são normas, né, com força de lei, editadas pelo presidente da República em situações de relevância, de urgência, produz os seus efeitos de forma imediata e, nesse caso específico, então, da MP, né, os efeitos são produzidos desde a sua publicação lá no Diário Oficial da União no dia 19 de março, né, de 2020. A medida provisória, ela foi editada, naturalmente, em decorrência das graves consequências da pandemia para a aviação civil. Nós sabemos, né, que diversos países eles limitaram ou interromperam os voos comerciais, né, com esse intuito de controlar a propagação do vírus. E isso acabou impossibilitando grande parte das viagens e trazendo ameaça à saúde financeira do setor aéreo. Precisamos ressaltar aqui também, né, que esse objetivo muito latente da medida provisória é estimular a manutenção do contrato, né, ou seja, evitar o cancelamento por parte do consumidor. Bom, assim, e diante de tantas eventuais penalidades, né, que são aplicáveis ao consumidor que necessite cancelar essa viagem aérea, convenhamos que a MP realmente ela estimula muito bem a manutenção do contrato de transporte. Nós já sabemos, né, o motivo disso. Bom, vou falar então alguns pontos principais da MP 925, né, que são previstos lá no artigo 3º, então é uma MP bem curta, são somente 4 artigos, o artigo 3º é diretamente relacionado à relação de consumo, né? Primeiro ponto, então, é a questão do prazo para reembolso, né? O reembolso, existe a previsão no artigo 3º, que o reembolso dos valores será no prazo de 12 meses, observadas as regras do serviço contratado, ou seja, as regras tarifárias, e mantida a assistência material. É inegável que a MP
alterou a relação de consumo, porque ela trouxe previsão diferente em relação ao prazo de reembolso, que era determinado lá na própria Resolução 400 de 2016 da ANAC. De certa forma, diminuiu o poder de negociação do consumidor. E aí eu chamo a atenção aqui para o seguinte ponto. Se nós estamos numa situação atípica em decorrência da pandemia, se essa situação ela configura caso fortuito, né, por ser um evento imprevisível ou força maior, mesmo previsível, ele é inevitável. Infelizmente, nós percebemos que realmente a inevitabilidade dele fica cada vez mais latente, né, no nosso dia a dia. Se o Código Civil ele prevê, nesse caso, como excludente de responsabilidade civil, em que o contrato se resolve sem culpa, né, sem perdas e danos, por que a MP ela contraria essa lógica jurídica prevista na legislação civil? Se todos estão nessa situação que é totalmente alheia à vontade das partes, consumidor, fornecedor, por que o consumidor ele não poderá receber o benefício que está previsto lá no Código Civil, né, e, se necessário, cancelar o contrato sem essa imposição de penalidade previstas nas regras contratuais nos tempos de normalidade, né? Ninguém desconhece a crítica situação enfrentada pelas empresas aéreas, é claro, mas entendo também que desvirtuar, né, essa lógica legal acaba sendo também bastante problemático. Outro ponto é que os consumidores eles ficarão isentos das penalidades contratuais, agora sim, né, por meio da aceitação de um crédito, ou seja, da remarcação de data, para utilizar no prazo de 12 meses, contado daquela data, né, do voo contratado. O problema que eu vejo aqui é que, primeiro, esse crédito ele pode não ser suficiente para uma nova viagem, né, porque ela estará sujeita aí a uma variação de preço, a uma variação cambial, uma eventual redução de destinos. Infelizmente, sabemos que existe essa possibilidade. O prazo de 12 meses, portanto, ele pode ser insuficiente, né, para essa nova realidade do consumidor. Afinal, o consumidor ele pode ter ficado desempregado, sem renda nesse caso, ou se ele conseguiu um novo emprego, ele fica sem espaço aí para o período de férias durante, né, esse prazo de 12 meses. A última previsão dessa resolução, dessa medida provisória, desculpa, é que ela se aplica aos contratos, né, do transporte aéreo firmados até dia 31 de dezembro agora de 2020. Bom, e aí nós chegamos no momento mais atual ainda, que se refere a como essa medida provisória ela está sendo tratada no Congresso Nacional. E aqui eu peço licença para vocês para ler alguns números, porque essa MP ela já está um pouco mais próxima da fase final de apreciação, né, de tramitação, e conforme consta lá no relatório da Comissão Mista da Medida Provisória 925, a Organização da Aviação Civil Internacional, deixa eu pegar aqui os números, peço licença para falar sobre esses números aqui para vocês. A Organização da Aviação Civil Internacional, ela estima que em 2020 haverá uma redução aí de 32% a 59% dos assentos oferecidos pelos transportadores aéreos. Haverá uma redução de 35% a 65% do número de passageiros, ou seja, são números que realmente assustam bastante, né? Indico aí uma perda de receita de quase 240 bilhões de dólares no segmento doméstico, isso em termos mundiais, né? Só frisando. E 418 bilhões de dólares no segmento internacional. Especificamente aqui para o Brasil, né? A ABAR, que é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, ela registra uma queda de praticamente 94% na demanda pelos voos domésticos agora em abril de 2020, ou seja, 94% de redução dos voos domésticos e 91%
0,35% na oferta de assentos também em abril agora de 2020. Em relação ao transporte de passageiros para o mercado internacional, realizado aqui pelas nossas companhias nacionais, né, o movimento caiu 98% em março, se comparado a esse mesmo período no ano de 2029. Ou seja, as empresas aéreas, elas estavam aqui oferecendo apenas, né, esses serviços dessa malha essencial, né, atendendo as capitais e algumas poucas cidades, tanto é que essa redução drástica que eu mencionei para vocês demonstra justamente isso. Os voos operados, né, nessa malha durante esse período, ele configurou mais ou menos 8% do que era realizado, né, em 2019, ou seja, é inquestionável, né, o impacto que o setor aéreo sofreu nesse período, né? Isso a gente nem questiona. Nós questionamos outras posições, mesmo considerando, né, que o consumidor, não só o consumidor, né, toda a sociedade, todos os sujeitos à relação de consumo estão num período de contribuir. Como o professor João Pedro mesmo disse, da questão da solidariedade, né? Claro que ela também se aplica para essas situações. Bom, no Congresso, então, né, acabei de mencionar aqui alguns números para vocês, no Congresso Nacional, encerrado aquele prazo regimental para apresentação das emendas para essa medida provisória, foram apresentadas 79 emendas, né, pelos deputados federais e pelos senadores. Lembrando, como eu falei agora há pouco, a medida provisória tem somente 4 artigos, na verdade, somente 2, né, que tratam realmente de matéria, e recebeu 79 emendas, tá? E aí, emendas com variadas abordagens, né? Desde algumas com o intuito de prever uma proteção maior para o consumidor, a exemplo assim, de prazo maior para utilizar o crédito, né? Tinha até comentado sobre o prazo de 12 meses ser, né, insuficiente para a realidade, como também prevendo redução do prazo de reembolso, ou até mesmo preferência, né, sobre demais consumidores quando a restituição do valor, né, se referir a pessoas com 60 anos ou mais de idade, enfim, né, várias previsões, até mesmo questões ligadas a auxílio aos trabalhadores, né, da aviação civil, que não é nosso caso aqui ligado à relação consumerista, né. E aí nós temos, né, já está disponível bem fácil lá no site da Câmara dos Deputados o relatório da comissão mista, né, da MP 925, e é interessante como o direito, como esse nosso mundo é extremamente dinâmico. Hoje eu estava justamente estudando bastante essa questão do relatório, que foi apresentado na semana passada, e poucos minutos antes de começar aqui o nosso encontro, o nosso evento, eu olhei novamente como está a situação e hoje foi publicado um novo relatório, né, da comissão mista para converter a medida provisória 925 em lei. Eu dei uma olhada bem rápida, muito breve, né, no relatório de hoje, mas não identifiquei grandes diferenças em relação ao da semana passada. Então, tratarei sobre da semana passada, claro, já ressaltando que pode ter, nesse relatório publicado hoje, que eu não tive tempo suficiente ainda para analisar todos os detalhes, pode ter alguma alteração, mas, enfim, o que eu chamo a atenção no relatório publicado na semana passada, né, na tentativa de conversão, nesse trâmite de converter a medida provisória em lei, é que eles argumentam, né, que o artigo 3º ele sofreu algumas modificações, né, para torná-lo mais justo, mais efetivo, né, na solução dos problemas causados pela pandemia, né, com esse reequilíbrio das relações entre as partes, né? Vejamos esse reequilíbrio que seria.
Bom, principais previsões, né, desse relatório, cuja intenção é ser colocado em pauta para votação, para ser convertido em lei. Primeiro ponto, as empresas elas podem oferecer um crédito de valor igual ou maior, né, uma diferença, ou o crédito ele pode ser oferecido de forma maior pela empresa, né, nessa questão de reembolso, podendo ser usado em nome próprio ou de terceiro, até 18 meses, aí houve realmente um aumento do prazo, né, aquele prazo de 12 meses para a utilização, aqui ele foi aumentado, né, até 18 meses após a data de recebimento, a critério do consumidor. Outro ponto que ficou explícito lá nesse relatório é aquela regra de desistência de 24 horas prevista, que também é polêmica, prevista na Resolução 400 da ANAC. Então, existe aqui, nessa proposta de conversão em lei, que seja aplicada, né, a regra de desistência de 24 horas posteriores à compra da passagem, né? E em relação àquelas compras parceladas, né, que nós tínhamos também aí um obstáculo grande, uma situação muito atípica, porque muitos consumidores que parcelaram as suas compras, né, de bilhetes aéreos e que tiveram esse voo cancelado, ou seja, não vai poder fazer a viagem, ele continua com a obrigação de pagar essas parcelas, porque é inviável ele parar, né, de pagar o cartão de crédito, sabemos que as penalidades são altíssimas. Então, muitos consumidores se encontram nessa situação bastante estranha. Ele comprou uma passagem, ele não pode viajar, mas ele também não pode parar de pagar o parcelamento que ele realizou no cartão de crédito. Esse relatório, essa proposta, então, também prevê que quando, em relação às compras parceladas, poderá haver essa interrupção, né, de cobrança de parcelas vincendas aí nesse caso de cancelamento de voo. E aí foram acrescidos vários artigos, né, nesse relatório, e aí eu vou chamar a atenção de vocês para o artigo 4º, aqui para a gente já partir para o final. O artigo 4º, ele se refere à questão da responsabilidade contratual dos fornecedores. Para mim é uma das partes mais preocupantes, é justamente o que está previsto no artigo 4º desse relatório. Teoricamente, né, para reequilibrar esse contrato, evitando essa onerosidade excessiva das partes, acolhendo parcialmente a proposta apresentada pelo próprio Ministério da Infraestrutura, né, que introduz aí uma disciplina específica quanto àquelas situações em que o transportador ele responde por danos materiais ou extrapatrimoniais. Aí eu também peço licença para vocês para chamar a atenção aqui para o artigo 4º, né, para a seguinte previsão. O transportador ele não responderá, então, por dano material ou pelo dano extrapatrimonial nos casos fortuitos ou de força maior. Ok, né? Tudo bem até aí, tudo bem em partes até aí. Mas aí me vem, né, no parágrafo 1º dizendo o que é aqui, né, o caso fortuito ou força maior. E o inciso 1 me diz que condições meteorológicas adversas, né, que naturalmente no nosso país elas integram esse custo da atividade, esse risco da atividade, mas as empresas aéreas sempre se posicionaram contra, né, principalmente a própria ABA sempre se posicionou contra, dizendo que o Brasil é um dos raros casos em que as empresas aéreas são responsabilizadas civilmente quando o voo ele não pode acontecer em relação a questões de meteorologia. Então, o relatório, essa proposta de conversão em lei da medida provisória 925 já traz essa previsão, então, que nessas situações não haverá, portanto, a responsabilidade da empresa aérea. E, por fim, então, para não extrapolar o meu tempo, sei que eu já não fiz isso, me perdoem, eu gostaria de ressaltar uma das principais críticas ao atual ambiente de negócio no setor de aviação civil, que é a excessiva
judicialização nas relações de consumo. Argumento utilizado, ok? Bom, por coincidência, poucos dias antes da pandemia, eu tive a oportunidade de participar de um evento lá no CAD, né, em que estava também a Senacom, e um dos pontos levantados aí por representantes de empresas aéreas foi justamente esse: o alto custo, o alto risco de atuar no Brasil em decorrência do excesso de legislação que defende o consumidor e que possibilita o ajuizamento excessivo de ações judiciais. Eu escuto muito isso nesses meus alguns anos de experiência trabalhando com o direito do consumidor, né? Principalmente quando se trata do setor aéreo, né? Essa argumentação ela vem sempre muito forte, né? Excesso de ações judiciais. Contudo, eu gostaria de ressaltar aqui que a quantidade de ações judiciais ela não pode ser analisada de forma estática, né? Como se fosse aí um hobby do consumidor brasileiro ajuizar ações contra o setor aéreo. A análise, né, deste dado, né, da quantidade de ações judiciais, e aí parece-me que a ANAC prevê que aproximadamente 1%, né, do custo de uma empresa aérea é destinado ao pagamento de indenizações, né, destinado aos custos gerados por ações judiciais. Então, a análise desse dado ela precisa ser muito cuidadosa. Ela precisa considerar também a postura das próprias empresas, né, em relação aos problemas de consumo, né, que são gerados aí nessa prestação de serviço. Eu, sinceramente, não acredito que os motivos que levem o consumidor a ajuizar uma ação devam ser reputados somente ao próprio consumidor. A questão é mais ampla que isso, e somente argumentar que o Brasil ele repele a vinda de novas empresas em decorrência da grande quantidade de ações judiciais que nós temos, me parece um pouco equivocado, me parece um pouco injusto, né? Agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição. Eu agradeço a fala, eu acho que foi muito esclarecedor, né? A gente está aqui compreendendo, o pessoal interagindo bastante, todo mundo elogiando, falando que está tirando um monte de dúvida, né? Então, acho que a gente está usando também como consulta para o pessoal, tanto para os nossos colegas que são da área, né? E, enfim, então, doutor João Pedro, doutora Vivian, doutora Simone, eu acho que isso é um ponto fundamental e essa pandemia, ela chegou no primeiro momento, a gente não sabia até quando ia ficar e ela está se perdurando, né? Então, a relação de consumo, ela está sendo outra. Então, eu acho um ponto importante. Eu passo a palavra à doutora Adriana para dar continuidade, agora abrindo as perguntas. Muito obrigada, doutor Matheus. Quero parabenizar primeiro o doutor Matheus e a doutora Alessandra pela escolha magnífica dos palestrantes que deram aula para todos nós, que trouxeram ensinamentos preciosos. Ficou muito claro o cuidado e o carinho com que vocês prepararam essa apresentação de forma tão rica. Quero agradecer muito, em nome da nossa comissão, em nome de todos os acadêmicos aqui, as mais de 200 pessoas que acompanharam, que estão acompanhando esse evento. Então, parabenizá-los, agradecê-los e realmente deixar claro aqui o quanto foi a apresentação de vocês, foi realmente magnífica. Muito obrigada, doutor João, doutora Simone, doutora Vivian, foi excelente poder ouvi-los. Muito obrigada. Eu quero começar fazendo uma pergunta para o doutor José Pablo Cortes, que é meu colega, presidente da Comissão de Direito do Consumidor, porque a comissão da OAB de Direito do Consumidor teve uma atuação maravilhosa de informação, trazendo informação para os colegas, para as pessoas leigas, promoveram uma série de cards com esclarecimentos em relação à questão as questões afetas aos consumidores em relação à pandemia.
E nós estamos aqui num ambiente, doutor José, que nós temos muitos acadêmicos, e os acadêmicos eles tiveram muitos problemas em relação às suas faculdades, porque algumas faculdades não conseguiram oferecer as aulas porque não tinham plataformas, muitos alunos também não conseguiram acompanhar suas aulas porque não tinham às vezes um aparelho, não tinham internet disponível e tudo mais, e ficou nessa situação, porque a faculdade manteve o custo, ela tinha que honrar o salário dos seus professores, ela manteve a sua estrutura, contudo, muitos alunos ficaram sem aula, alguns alunos conseguiram acessar as aulas, algumas faculdades ofereceram as aulas, mas os alunos não puderam acessar, então, nós tivemos aí um grande imbróglio em relação a essa situação. Eu queria pedir a gentileza, doutor, comentar um pouquinho sobre o que chegou até o senhor, sobre essas questões e como a Comissão de Direito do Consumidor se posicionou e orientou a nossa OAB em relação a essas questões. Desde já agradecendo muito a sua participação. Obrigado. Os efeitos da pandemia se fizeram sentir em todos os sentidos, econômicos, financeiros, de saúde, sociais, psicológicos, e a educação não seria, os contratos de consumo de prestação de serviços não seria diferente que os efeitos dessa pandemia se fizessem sentir com força. Eu fiz um estudo rápido a respeito dessa situação, nós promovemos um webinar, nesse webinar nós tentamos falar tudo sobre questões de pandemia e educação, nós tivemos 9 temas, foram mais de 2 horas de webinar, nós tivemos 8 palestrantes, né? Começando com o professor Geraldo Brito Filomeno, que é um dos pais do Código, o doutor Arthur Rolo, que foi secretário nacional de Defesa do Consumidor, Maria Inês Dolce, né, que está lá na presidência da Consumare, já foi do conselho do IDEC, e fomos destrinchando esses temas. E um dos temas realmente é a questão do ensino universitário. Eu verifiquei a seguinte situação. Nós temos basicamente no país 4 modalidades de ensino. Nós temos a infantil, que vai até os 5 anos, que abrange desde a creche até os 5 anos, que me parece absolutamente impossível se dar aula por videoconferência para essas crianças, até porque essas crianças precisam de socialização, né? Antigamente as famílias tinham 6, 8 filhos. Eu vejo pela família expandida dos meus pais. Eu tenho muitos primos, né, e tal, embora o meu núcleo familiar seja menor. E essa socialização hoje a gente faz na escola. Não tem a tensa da criança para que a mãe possa trabalhar, o pai possa trabalhar, o cuidado da criança naquele período. Isso simplesmente desapareceu e as escolas não quiseram dar desconto algum. Após isso, nós temos o ensino fundamental, nós temos depois o antigo colegial, que é o ensino médio. Nesses, a gente já consegue ter uma aula mais efetiva, né? E passamos ao ensino universitário. E o ensino universitário também não pode ser entendido como um todo. Depende do ensino universitário, depende do curso que a pessoa está fazendo. Medicina vai ter um problema grande, fisioterapia vai ter outro problema grande, né? Direito já não, nós já estamos acostumados com esta aula expositiva, né? Raramente nós fazemos atividades práticas, e as nossas atividades práticas também se resumem a computador, papel, caneta, né? Não são atividades que a gente tenha que ter contato com outros tipos de materiais, um corpo, por exemplo, né? Um aparelho. Imaginem os cursos de engenharia também. Então, se ressentiram dependendo do tipo de curso. Veja, não é culpa, claro, das instituições de ensino, e falo com bastante tranquilidade. Eu até não pus na minha bio, eu fiz há muitos anos um MBA em gestão de ensino de instituições de ensino superior. Então, não é culpa da instituição de ensino, a situação da pandemia também não é do consumidor. Então, nós temos que averiguar ali qual é a real situação, né? A instituição de ensino ela diminuiu um pouco os seus gastos, água e luz, num custo universal, tem um impacto muito pequeno na mensalidade, o custo maior é mão de obra, administração e corpo de ensino, né? O corpo discente, o corpo docente, e isso
faz com que o aluno fique pensando, bom, eles têm que me dar um belíssimo desconto. Não acreditamos nisso. Acho que a melhor solução sempre seria a negociada. O que nós temos visto no judiciário são descontos assim muito díspares, 25%, 30%, 50%. Um projeto de lei que estava em curso no Senado, ainda não saiu, dando linearmente 30%, não é bem assim. Cada instituição vai ter um determinado tipo de custo e um determinado tipo de impacto, né? Algumas pessoas perderam o emprego, outras tiveram sua renda reduzida, trancaram o curso superior, ele não é obrigatório, como é o fundamental, então a pessoa pode simplesmente trancar a matrícula, ela vai lá, tranca a matrícula, as matrículas são semestrais, para a proteção dos cursos, evitando assim maiores inadimplências, não renova a matrícula no segundo semestre se você não pagou semestre anterior, só que agora virou uma arma contra o próprio curso. O aluno vai lá, tranca a matrícula desse semestre, eu volto depois, quando der, né? Então, a orientação sempre foi negociar, caso a caso, aluno a aluno, curso a curso. Há uma obrigatoriedade de se negociar, como até diria o professor João Pedro. Veja, eu acho que seria interessante, porque um grande mal que o país padece na área de consumo é a falta de concorrência. Nós temos aí 3 aéreas, para não falar 2 aéreas e meia, 3 aéreas, né? Perdemos uma há uns anos atrás, 2 anos atrás, a Avianca impactou fortemente no preço das passagens. Nós temos 6 grandes bancos, nós temos algumas poucas empreiteiras e por aí vai, né? E quantas faculdades você tem na sua cidade? Depende do porte da sua cidade, às vezes nenhuma, às vezes uma, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Agora, a questão, só para finalizar, a questão de, bom, eu não tenho acesso à internet, eu contratei uma faculdade, vou fazer a faculdade, não tenho acesso à internet, embora a internet esteja se universalizando no Brasil, especialmente nos aparelhos móveis, né? Mas não se tem uma internet de qualidade, por isso que eu contratei a faculdade, vou lá, pego minha van, pego a bicicleta, pego o carro, vou lá fazer a aula presencial, e agora, né? Bom, também não é responsabilidade da faculdade. A faculdade está tentando cumprir o contrato dela até onde ela pode ir. O aluno que tem essa dificuldade de internet, ele vai ter que ou trancar a matrícula e vai sofrer um prejuízo não ocasionado pela faculdade, e vai ter que se conformar com essa situação. Não vejo como seja imputável à instituição de ensino. Agora, a instituição de ensino, atendendo os princípios de cooperação, boa-fé, lealdade, que o professor João Pedro muito bem lembrou. De repente, nessa situação de emergencial, o que é mais barato para ela? Perder um aluno e a mensalidade, ou ela conseguir um contrato bom de fornecimento de sinal de internet para fornecer, eventualmente, para um grupo de alunos e manter eles ali, animar, mostrar isso, né? O fornecedor, ele perde muito quando ele não mostra boa vontade, quando ele resiste ao consumidor. Ele ganha muito mais quando ele mostra que ele está ali, parceiro do consumidor e não enfrentando o consumidor. Bom, basicamente, desculpe pela extensão da resposta, né? Mas achei que o tema merecia esses pequenos detalhes. Muito obrigado, não, exatamente isso. Acho que a gente está nessa situação. A relação de consumo está se modificando, né? A gente vê os dados e as informações dos palestrantes, especialmente no que diz respeito ao volume, ao tipo de bem, enfim, e a questão negocial como um todo. Então, a gente está fazendo essa adaptação e o direito está indo nessa vertente. Então, agora, trazendo para as perguntas que a gente viu, tanto pelo chat específico como pelo chat aberto, eu vou inicialmente falar com o Dr. João Pedro. Eu tenho uma pergunta aqui para ele, que a questão de entrar no judiciário, né, que a gente deve tentar resolver esse conflito de uma forma diferente. Algumas pessoas estão perguntando se eu preciso esgotar a via administrativa, se eu preciso finalizar, ter uma comprovação disso para depois ingressar judicialmente. Essa é a primeira pergunta, depois eu peço a palavra para voltar novamente. Perfeito, perfeito. Bom, não há nenhum tipo de lei que lhe obrigue a tentar resolver administrativamente o seu conflito antes de ajuizar a sua demanda no Poder Judiciário.
Agora, é muito importante perceber uma coisa. De uma forma geral, a maior parte das decisões aqui nos tribunais superiores, pelo menos, tem abordado em seu voto de uma forma geral todos os pontos que o consumidor tentou resolver administrativamente o seu conflito. Todos. Como eu já disse, mencionei no acordo do ministro Luiz Felipe Salomão, protocolos, vídeos, fotos, tudo que você puder juntar. Então, essa tentativa de resolução de conflito, eu não tenho dúvida alguma que é algo que será o fiel da balança no momento de uma eventual condenação do fornecedor. Eu escrevi recentemente um artigo chamado O Diálogo como Fiel da Balança. Na hora do momento em que o magistrado vier a condenar ou não, por exemplo, uma empresa, um fornecedor, nesse caso, ele vai perceber. Ele vai perceber. O consumidor tentou, não tentou. Tentou resolver administrativamente ou não. De que forma? Quantas vezes? Então, esse ponto realmente é um ponto muito importante para a gente perceber que, ao fim e ao cabo, tentar resolver administrativamente só tem ganhos. Se resolver, melhor ainda. Se não resolver, ao ajuizar a demanda, toda essa prova servirá de fundamento, de importância, terá relevância dentro do processo para uma eventual condenação, por exemplo, por parte da empresa. Perfeito, creio que está esclarecido. Dando continuidade também, quanto à recusa imotivada e eventuais danos, inclusive que o doutor até citou em face da tese, de uma tese de doutorado, a pontuação é se essa recusa ela se dá pela ausência de resposta de uma proposta ou pelo não aceite. Como que eu compreendo a recusa imotivada? Não entendi o que ele tinha falado. Não compreendi. A pergunta foi se a recusa imotivada, que eventualmente pode ensejar os danos, ela se dá por uma ausência de resposta, ou seja, eu entro em contato e não tenho a posição da empresa, ou mero não aceite sem uma justificativa ou algo mais profundo, embora tenha uma resposta, também ensejaria a questão de danos. Perfeito. Na verdade, os dois casos, desde que fique comprovado o dano. Desde que fique comprovado o dano. Desde que você consiga demonstrar que aquela tentativa, aquela ausência de renegociação gerou um prejuízo tal. Você precisa comprovar. Esse é um ponto importante. Aliás, esse ponto que o professor Anderson Schreiber desenvolve na tese dele é algo realmente inovador. Ainda não percebi muitas decisões nesse sentido, né? Até porque a gente está aplicando a própria tese dele ao caso agora que a gente está passando, né? Muitas vezes existe essa recusa de não querer renegociar e é algo que pelo menos em tempo de pandemia deve ser pesado de uma forma diferenciada. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Então, assim, pela tese, criaria um ato, poderia gerar um ato ilícito, indenizável, desde que você consiga comprovar esse dano. Perfeito. Muito obrigado pela posição, pelos esclarecimentos. Agora eu passo a palavra para a doutora Alessandra, dar continuidade também nas perguntas nossas queridas palestrantes. Eu vou, então, seguir aqui com as perguntas, Matheus. Uma especificamente para a Vivien, que há um questionamento aqui, Vivien, daí eu tomo a liberdade um pouco para estender um pouco da pergunta, se seria possível fazer uma mediação e arbitragem no consumo, no caso do plano de saúde. Aí eu acho que, para a questão dos acadêmicos especificamente, e daí se tiver à vontade, explicar um pouco se seria válida as cláusulas de arbitragem nas relações de consumo, né? Em que medida, porque eu acho que esse também é um ponto, e se a mediação ela está restrita a alguma gama específica de consumo. Então, esse é um tema que me atrai muito.
A mediação na área da saúde é um tema que se intensificou agora na pandemia, em que muitas pessoas estão começando a falar cada vez mais. A mediação, diferentemente da arbitragem, eu entendo que ela é um pouco mais próxima à área do consumidor, uma vez que a mediação ela é um método autocompositivo, no qual as partes vão escolher um neutro para facilitar o diálogo entre elas, visando a reconstrução daquele conflito, mas quem decide sobre aquele conflito são as partes, não o mediador, ao contrário da arbitragem, que quem vai decidir sobre aquele conflito é o árbitro. E aí, na seara do direito do consumidor, a arbitragem, eu não posso falar que ela é proibida, mas ela é um instituto de difícil aplicabilidade, uma vez que, para que ela seja incluída em um contrato de consumo, arbitragem, há requisitos no CDC em que ela tem que ser comprovada a livre manifestação da vontade do consumidor, em que haja o consentimento espontâneo por meio de um termo específico ou da cláusula em negrito com fonte 12. Então, eu entendo que para arbitragem ter validade um contrato de consumo, o melhor seria não uma cláusula dentro de um contrato de consumo, mas após o surgimento do conflito, eu recomendo que fosse feito um compromisso arbitral, se é que vale a pena se instituir uma arbitragem, porque nós sabemos que a arbitragem tende a ser mais custosa do que uma mediação para um conflito. E aí, defendendo mais a mediação aplicada aos conflitos oriundos do plano de saúde, a mediação ela tem um atrativo maior, porque o consumidor ele pode entrar numa mediação e sair a qualquer momento, bem como a operadora do plano de saúde. Então, nós temos aí o princípio da autonomia privada um pouco mais em destaque nessa esfera de planos de saúde. E a adesão ao consumidor, ela acaba sendo mais próxima a esta realidade. E esses conflitos ligados à pandemia, que nem nós tivemos agora a ampliação do rol da ANS, prevendo que os exames do Covid fossem cobertos por todos os planos de saúde. Isso é uma grande conquista aí do nosso país, uma grande conquista do mercado, dos consumidores, que nós adquirimos por meio da ANS, Agência Nacional de Saúde, obrigando a todas as operadoras a fazerem a cobertura do teste, do exame da doença aí do Covid. Caso haja ainda negativa, eu entendo que a mediação possa, sim, ser invocada até mesmo pelo consumidor, para que haja uma maior legitimidade na escolha do método adequado, ao invés de ir automaticamente ao Poder Judiciário. Lembrando que a mediação ela pode ser online, ela pode ser privada, a escolha aí de um mediador ad hoc, um mediador pessoa física, ou uma câmara privada, e ela pode ser online. Então, mesmo se o consumidor não puder sair de casa, a empresa também não quiser sair de casa, todo o procedimento de mediação que é confidencial, ele pode ser feito por meio de uma plataforma segura, em termos digitais, e pode sim ser invocada. Bom, vou fazer também uma pergunta para a Simone. Simone, em relação à MP especificamente, em que medida ela seria aplicável, por exemplo, para as empresas que, enfim, externas, né, enfim, que não têm sede propriamente no Brasil? Você vislumbra uma alternativa aí para esses casos? Simone, acho que está no mudo. Ok, ouvindo agora.
Bom, doutora Alessandra, o nosso Código de Defesa do Consumidor ele é aplicável para as relações de consumo, né? Ou seja, a partir do momento em que as empresas disponibilizam esses serviços aqui no nosso território, naturalmente, a incidência do Código de Defesa do Consumidor. É claro que se não houver nenhuma ligação, eu não sei se esse exemplo citado seria uma compra com uma empresa internacional que não faz nenhum atendimento aqui no Brasil, ou seja, não haveria nenhum tipo de incidência do nosso Código de Defesa do Consumidor, é isso, né? Nesse caso, o recomendável é aquilo que a gente também recomenda para as situações em que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, ou seja, primeiro ponto, procurar a própria empresa para tentar chegar a um acordo, né? Porque nesse caso específico, infelizmente, o consumidor ele não poderá se valer das nossas regras consumeristas, que infelizmente a gente percebe até que pela previsão da medida provisória 925 e por esse relatório aí, né, que tem essa intenção de converter em lei algumas outras previsões até um pouco mais gravosas ainda, nós sabemos que nesse período o transporte aéreo, algumas previsões estão assim muito desfavoráveis ao próprio consumidor, né, por várias motivações que eu falei aqui durante a minha explanação. Então, nesse caso, o mais interessante seria realmente tentar chegar a esse acordo com essa empresa, já que não é a incidência do CDC. Simone, até extrapolando um pouco, mas é porque a notícia do dia, a Avianca, como o Pablo até tinha mencionado, pediu hoje, né, a convolução em falência, e eu fico me perguntando, por exemplo, a Avianca, bem ou mal, ainda não está assim, a Avianca colombiana, né, especificamente, bem ou mal, ainda está em pé. Em que medida a gente também conseguiria, nessa hipótese da falência especificamente, uma responsabilização da subsidiária colombiana? Eu acho que uma das grandes dúvidas que ficam, né, é justamente essa questão da falência, porque, ok, de certa forma nós percebemos que houve aí, entre aspas, um confisco dos recursos dos consumidores, né, pela MP 925, porque no caso aí de cancelamento pelo consumidor, né, daquele bilhete, esse reembolso se dará em 12 meses, mas, na realidade, nós não sabemos, infelizmente, se no futuro, né, quais são as empresas que conseguirão se manter no nosso mercado. É claro que não é desejo do consumidor, não é desejo de ninguém que as empresas, principalmente nesse caso as aéreas, né, que já existe uma concorrência muito limitada, porque são grandes empresas, o mercado naturalmente ele impõe barreiras, né, porque o investimento é muito alto. Então, nós sabemos que existem menos empresas do que gostaríamos, e isso é prejudicial para a própria relação de consumo, né? Quanto menos concorrência, menos opções os consumidores têm em relação à qualidade, em relação a preços, em relação a ofertas de serviços diferenciados. Então, um dos pontos que a gente sempre traz é esse. O consumidor ele vai ter o seu reembolso somente lá na frente, mas na prática nós não sabemos se lá na frente a empresa continuará existindo ou não. Eu falei aqui alguns números, né, que são bastante assustadores, até da Organização Internacional, e também aqui da ABA, dizendo que mais de 90% dos nossos, 98% mais ou menos, né, se não me falha a memória, dos nossos voos internacionais não existiram, né, nesse período de pandemia até agora. Não sabemos se voltarão realmente, nós não sabemos também se todas as linhas serão mantidas, provavelmente não, né, porque nem todas as empresas teriam ou terão fôlego para passar por esse período, porque sabemos, é claro, que é um setor que, além dos investimentos muito altos, o custo é muito alto, mesmo um avião não estando no céu, o avião estando parado aqui em terra, os custos para manutenção são altíssimos, então as empresas contêm essa dificuldade, né? E aí vem a questão da falência, né? Só restará para o consumidor, nesse caso,
aquelas questões que são tão remotas de serem realmente concretizadas, ou seja, de o consumidor realmente ter o seu direito assegurado, que é adentrar ali na massa falida. Gente, isso é tão penoso, é tão distante, né? E aí você pensa, nossa, mas o consumidor pagou por aquele bilhete. E aí? Como é que se resolve isso? Né? Foi aquela crítica que eu fiz, né? Porque se o Código Civil ele prevê que essa situação que não é prevista, que é a lei à vontade tanto do consumidor quanto do fornecedor, não haveria penalidade, ou seja, o consumidor poderia, se fosse a sua vontade, cancelar o seu contrato e ter, né, aquele dinheiro, né, aquele recurso que ele investiu naquela empresa aérea, naquele bilhete, totalmente ressarcido, e aí até se pode pensar num prazo para a empresa fazer essa devolução, mas não sei também se 12 meses traria esse acalento diante dessa real possibilidade de falência. Infelizmente, quando se trata aí, né, de questões internacionais, a falência que no nosso âmbito nacional já é extremamente complexa para o consumidor, né, nesse caso específico, fazer valer o seu direito, ou seja, recuperar aquele valor que ele pagou pelos bilhetes aéreos. Imagina, então, quando se trata aí, né, dessas situações internacionais, aí realmente o consumidor fica mais evidenciado ainda nessa situação, essa vulnerabilidade do consumidor. Perfeito. Bom, a gente já encaminhando aqui para o final, eu acho que é muito esclarecedor. Muitas dúvidas que foram surgindo, os próprios palestrantes ao longo do desenvolvimento já pontuaram, já responderam, né? Agora eu passo a palavra para a doutora Adriana, para a gente dar, enfim, tirar a última dúvida e dando os encerramentos posteriormente. Obrigada, quero agradecer os esclarecimentos dos professores aqui, que foram tão generosos aí, trouxeram informações além do que trouxeram informações outras que estavam aquém, né, do que vocês haviam preparado, que demonstra aí a alta qualidade dos nossos palestrantes. Agradeço muitíssimo por todos os esclarecimentos, que por certo serão muito úteis. É importante frisar, alguns acadêmicos perguntam sempre, esse webinar ele é gravado e depois ele será publicado no canal da OAB de São Paulo, no canal Cultura e Eventos no YouTube. Então, esse conteúdo, nesse momento, atendeu a 200 pessoas, mas adiante, com certeza, muitas pessoas irão acessar este conteúdo. Eu agradeço muito aos professores. Quero perguntar novamente ao Dr. José uma questão que é muito recorrente, e até inclusive no meu próprio Instagram eu recebi algumas perguntas inbox sobre situações relacionadas a buffets, a contratos, pessoas que estavam planejando seus casamentos, aniversários, e aí como fica a situação? O serviço estava contratado, muitos estavam pagos já, e agora a festa não tem como ser realizada, também como o doutor comentou em relação à questão da faculdade, não por vontade do buffet, não porque o buffet não pudesse oferecer o serviço, mas porque é algo que foge do controle de todos, né? Mas como resolver essa situação? Porque se trata de uma prestação de serviço, e o serviço não será prestado, mas muitas dessas empresas trabalhavam com essa questão do capital de giro, e às vezes nem tem como devolver esse valor. O que o consumidor pode fazer, o que é direito, o que não é? O que o senhor pode me falar, ou pode nos falar, por favor, em relação a isso? A questão do buffet é até mais complexa porque ela envolve duas situações. Primeiro, a prestação de serviços e, muitas vezes, produtos que são perecíveis, que serão oferecidos nessas festas. Então, você prepara uma festa de casamento, tem lá flor, tem doce, né? As bebidas não. Bebida normal, não sei, algumas bebidas que cerveja, não dá para tirar da geladeira e depois voltar, ela vai estragar, né? Agora, aquelas coisas que são não perecíveis, a própria decoração, que muitas vezes são usados materiais que são utilizados várias vezes, mesa, cadeira, copo, talher, o gazebo, essas coisas, né? A ideia também, mas não existe solução legal para tudo, a verdade é essa, o brasileiro espera que tenha um artigo de lei que responda especificamente o caso dele, nós não temos.
nós temos princípios, né? O código é basicamente um código principiológico, ele inaugura ali uma era da norma princípio escancarada na lei, e nós temos que trabalhar. O código, ele é um código, eu não vou dizer perfeito, mas quase lá, né? Então, nós temos que trabalhar com a questão da negociação, com a questão do possível, né? Até porque o fornecedor ele tem que se lembrar de uma coisa: o mercado embora em alguns setores a concorrência seja muito pequena, nesses setores, por exemplo, buffet, ainda mais numa crise de emprego que nós vivemos, ele cresce, porque as pessoas perdem emprego, sabe, com o fundo de garantia, o que eu vou fazer na minha vida? E vai tomar algum rumo empresarial, microempresarial, falar, não, eu vou organizar buffet, vou ser cerimonialista, né, e essas coisas. Aquele que vai casar também, ele tem que pensar nisso. Ele contratou um buffet, ele comprou flores, ele comprou doce, comprou comida e tal. Isso, infelizmente, não tem como responsabilizar o buffet. Nós estamos tratando de caso fortuito, força maior. Aliás, um caso fortuito, uma força maior, nunca antes visto na era moderna, né? Nós tivemos a gripe espanhola, mas quais eram as relações de consumo na época da gripe espanhola e quais são as relações de consumo hoje? São momentos absolutamente diferentes. O que tem que ser entendido é o seguinte: relação de consumo ela muda todo dia. Quando é que nós íamos pensar que nós desmistificaríamos a palestra online, a reunião online? As aéreas nunca mais serão o que foram antes. Muitas empresas, isso eu ouvi de uma diretora jurídica de um grande conglomerado aqui no Brasil, internacional, como a gente jogava dinheiro fora mandando executivo para a China fazer uma negociação, voltar 3 dias. E às vezes o executivo qualificado você não manda de classe econômica, você manda numa business class, às vezes até numa primeira classe, né? Vai mudar, o mercado já mudou e algumas mudanças vieram para melhor, maior economicidade, né? Talvez isso seja repassado para o consumo, as empresas vão fazer proteções. Então, essa questão do buffet também é uma questão complexa e o consumidor, infelizmente, embora eu seja muito mais pró-consumidor, embora tenha advogado, ainda advogue muito para fornecedor, vai ter que arcar com uma parte do prejuízo. A situação veio para todos, né? Não veio só para o consumidor ou só para o fornecedor, veio para todos de uma maneira igual. A medida provisória 948 dá umas orientações aí a respeito que eu acho que a gente pode aplicar muito bem para esses serviços de prestação de buffet, festas e congêneres. Perfeito. Agradeço. Só para correção aqui, infelizmente a doutora Vivian acabou caindo, ela está com problema, uma oscilação no sinal, e tendo em vista que ela caiu, a gente ficou só com uma pergunta lá, tá voltando, acho, hein? Opa! Voltou, aí sim. Consegui. Desculpa. Imagina, eu estava justamente falando isso, justamente pontuando. Bom, eu vou dar um espaço livre aqui, já pedi informar pelo tempo, mas se algum dos palestrantes quer fazer uma breve consideração, ou o doutor José Pablo, o doutor Adriano, a doutora Alessandra, para daí a gente proceder ao encerramento. Se alguém gostaria de fazer alguma questão, a gente tem muita pergunta no chat, questões também bem individuais, mas acho que a orientação dessa forma geral e nessa nova prospecção, principalmente nesse novo cenário da área do consumidor, é muito importante, né? Então, eu acho que o online veio para ficar, então a própria arbitragem, né, e todas as resoluções de conflito que o estudante, que seria nosso público maior aqui no momento, acaba vendo na faculdade, a gente está aplicando e muito, e deixando o judiciário, enfim, não tão mais sobrecarregado do que já é. Acho que é um ponto importante de destacar para todos os profissionais e principalmente para todos os estudantes de direito. Alguém tem alguma conclusão final, alguma dúvida? Se não, depois já peço para a doutora Adriana tomar a palavra, a gente dá por encerrado e agradeço a participação aqui de todos. Eu acho que isso foi muito bacana, muito esclarecedor, várias perguntas bem objetivas, bem incisivas, e nossos
palestrantes, que todos são bem professores, e a oratória, a didática de todo mundo está sendo muito bem elogiada. Então, agradeço a todos. Eu não sei se dá tempo de só fazer um comentário breve. Perfeito. Na verdade, é só para acrescentar o que a professora Vivian já pontuou, mas eu trago mais duas questões importantes sobre aquela pergunta referente à arbitragem na parte de direito médico. Foi alguma coisa assim nesse sentido. Isso, Dois pontos. Pode complementar, Matheus. Não, se seria possível, também da questão da arbitragem online, né? Teve outra pergunta também, então já... Perfeito. Eu vou ser bem objetivo. Ponto 1, a arbitragem em conflitos de direito médico, de direito envolvendo a saúde propriamente dita, há muito tempo é desenvolvida em Portugal. Ponto 2, a arbitragem online em conflitos de consumo, e aí eu trago de uma forma geral, também, desde 1989, existem centros de arbitragem em conflitos de consumo em Portugal. Portugal foi o primeiro país dentro da União Europeia que foi implementada a arbitragem especificamente. Desde 1997, a Suprema Corte de Michigan, nos Estados Unidos, fomentava mediação, conciliação e arbitragem online. Então, são dados realmente importantes. Aqui no Brasil, de uma forma geral, a tendência da doutrina majoritária é que não há uma aplicação ou há dificuldades de aplicação da arbitragem em conflitos de consumo. A minha dissertação do mestrado toca exatamente sobre isso, a arbitragem online em conflitos de consumo, e vem na perspectiva inovadora, é exatamente oposta à posição majoritária da doutrina, no sentido de que é possível, é uma arbitragem sui generis, que seria implementada via Estado, através, por exemplo, da plataforma consumidor.gov.br. Então, é algo que vem para facilitar, para dar celeridade ao consumidor. Eu sempre pergunto em sala de aula, vocês preferem buscar o Poder Judiciário ou, eventualmente, resolver o seu conflito de forma online em 30 dias, vendo Netflix e de pijama? E aí a maior parte das pessoas diz, não, eu prefiro essa última opção aí, professor, eu prefiro essa última opção aí. Então, é algo que parte do consumidor, diferentemente daquela ideia de que, não, o consumidor não vai querer. É exatamente o oposto. Ele vai querer, porque ele vai tentar resolver o seu conflito. Agora, tem alguns pontos que precisam ser bem aclarados. O dever de informação tem que estar claro, né? Ele tem que ser informado, tem outras questões, mas vem, de fato, para tentar dar mais uma forma de acesso à justiça. Como diz o Capelletti, a ordem jurídica justa, o acesso à justiça. E é o acesso eficiente, porque não me adianta você me dizer que Zezinho, que mora no interior, tem um juizado especial que ele pode buscar. Se o juizado especial... Se o juizado... Voltei. Se o juizado especial fica a 200 quilômetros. Não adianta você me dizer isso. Então, você tem que dar uma ordem, um acesso à justiça de forma eficaz. Então, esse é um ponto muito importante. A Senacom, já fecho aqui, a Senacom tem um projeto que já está sendo estudado para a implementação da arbitragem online em conflitos de consumo no Brasil. É algo que a gente precisa debater, precisa avançar, é algo realmente novo, mas que, a meu sentir, é algo que vai vir para ficar. É o famoso caminho sem volta. Essa é a minha opinião. E, muito obrigado a todos, obrigado, amigos. Acho que essas eram as minhas considerações finais. Matheus, eu gostaria só de cumprimentar. Já há muitos anos, eu acho que foi em 97, 98, eu publiquei um artigo sobre arbitragem de consumo na Espanha. A Espanha não tem juizados especiais e iniciou lá a arbitragem de consumo por um meio muito interessante. Havia adesão das empresas, muito parecido com o que é o consumidor.gov hoje. Só que o consumidor.gov hoje é assim, vocês se entendam aí, né? Não tem ninguém arbitrando nada. E as lojas lá, os fornecedores colocavam adesivo, eu aceito a arbitragem de consumo, o consumidor pode escolher se ele vai para o judiciário ou vai para o sistema arbitral. E este modelo espanhol, ele se espalhou, hoje é um modelo europeu de sucesso, supre a falta do juizado especial, né?
E eu propus nesse artigo, levei até na época o Dr. Ricardo Murici da Vada, que era um dos diretores de projetos especiais do PROCON estadual, esse modelo. É claro que não foi implementado no Brasil, há essa mítica a respeito da proibição da arbitragem pelo Código de Defesa do Consumidor, não proíbe, eles só criam os parâmetros para que haja segurança, né? E seriam câmaras paritárias, membros dos consumidores, membros dos fornecedores e, de repente, como fiel da balança, membros dos próprios PROCONs. É uma saída interessante, algo que nós precisamos estudar mais com a participação de advogados para garantir a efetividade na tutela, né? Mas são modelos que já são antigos em outros países e nós podemos imaginar eles adaptados à nossa realidade. Sensacional, Perfeito. professor, sensacional. Muito bom. Bom, então peço à doutora Adriana, agradeço novamente a todos, né? A gente já está com um tempinho avançado aqui, muito gostoso, muito esclarecedor o papo, para que faça o encerramento e fale dos próximos eventos também da nossa querida comissão. Bem, quero reiterar meus agradecimentos e, assim, por oportuno, vou fazer a leitura aqui de uma menção de um acadêmico, porque eu acho que a fala dele transmite o que foi o sentimento de todos, né? Ele coloca aqui um grande evento com uma magnitude esplêndida de informações pertinente para a minha vida acadêmica. Estou lisonjeado em estar participando. É o Marcos Paulo que trouxe esse agradecimento a vocês. Quero deixar consignado aqui que os eventos da Comissão do Acadêmico, eles têm um quê diferente, porque vocês agora fazem parte da história dessas pessoas que acompanharam esse evento. E alguma coisa que eventualmente vocês tenham trazido, talvez possa fazer todo sentido na vida acadêmica deles. Às vezes o que a doutora Vivian comentou sobre essa questão da mediação se torne lá adiante um TCC para algum dos acadêmicos, as considerações que a doutora Simone trouxe, como será o futuro da aviação, talvez também algum acadêmico ache interessante escrever um artigo a esse respeito. O doutor João trouxe essa questão, o doutor Pablo, essa questão da mediação, é possível, não é possível? Então, o que a gente tem que, né, puxar a sardinha para o nosso assado, né? Embora eu seja vegana, eu não posso mais usar essa expressão, mas o que a nossa comissão ele tem esse diferencial que a gente semeia na história das pessoas. Então, eu quero agradecer aqui muitíssimo a participação de vocês, porque foi muito especial, foi muito rica e muito significativa para todos que puderam ter acesso ao conhecimento que vocês compartilharam de forma tão generosa. Então, muito obrigada. Quero convidar também a todos, nós amanhã teremos um evento sobre tecnologia, advocacia e tecnologia, desafios e oportunidades, também será às 19 horas, os nossos eventos, vocês precisam se inscrever pelo Simpla, são sempre gratuitos, e nós teremos um outro evento na sexta-feira, no dia 10, às 15 horas, que tratará sobre a minha trajetória na advocacia, receberemos 2 colegas muito especiais que irão contar sobre a sua trajetória, trazendo dicas, conselhos para os acadêmicos, é sempre um momento muito especial. Então, agradeço a todos, querido Matheus, Alessandra, vocês fazem um trabalho muito importante dentro da Comissão do Acadêmico de Direito, um trabalho primoroso, caprichoso, então eu agradeço demais por todo o apoio, pelo trabalho magnífico que vocês realizam. E obrigado a todos os palestrantes, ao nosso presidente da Comissão do Direito do Consumidor, que esteja aqui nos prestigiando, muito obrigada a todos e até o nosso próximo evento. Muito obrigada mais uma vez. Até mais. Obrigada. Até mais. Obrigada, boa noite. Boa noite, parabéns, viu, presidente?